Quando Deus encerra algo, gente, o tema de hoje é muito importante. Eu peço já de cara ajuda ao Espírito Santo de Deus, repreendendo toda a ação de espírito de confusão no nosso meio. Afinal de contas, nós sempre gravamos os devocionais com o coração alinhado, com o coração aberto à palavra do Senhor. O nosso maior objetivo é ministrar a palavra do Senhor pura, sendo o mais próximo possível da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas e, obviamente, da vontade do próprio Deus que se manifesta através da Bíblia. E eu gostaria muito que você me ouvisse com atenção, porque o texto ele não é tão simples, é um texto desafiador. Está em 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 19, que diz assim: Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. E disseram-lhe então os seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém, depois que morreu a criança, te levantaste para comer pão? Ele disse: Ora, vivendo a criança, jejuei, chorei, porque dizia comigo: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. É um texto difícil e triste, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando da morte de uma criança. Isso fruto de um erro de Davi. Para quem não sabe, Davi ele acaba cometendo adultério com Betseba, uma mulher que até então era casada, e de quebra Davi ainda manda matar o marido desta mulher para tentar encobrir o seu pecado. Pecado esse descoberto, denunciado pelo profeta Natã, neste capítulo 12 mesmo. E depois que Davi é confrontado, ele se arrepende, é verdade, e ele assume a falta. Mas, como consequência do seu erro, essa criança acaba morrendo. E então Davi, quando a criança fica doente, ele ora, enquanto a criança ainda estava com vida, né? Ele ora, ele jejua, ele busca, ele clama, ele faz de tudo que ele podia fazer, ele põe força nisso, ele põe esforço nisso, a fim de que ele tivesse aí a possibilidade de ter esta criança ainda viva. Até que ele percebe, dentro do palácio, uma conversa, né, o pessoal cochichando, e ele então nota que eles não queriam dar notícia para ele da morte da criança. E o próprio Davi pergunta: e aí, a criança ela morreu? E eles respondem: olha, ela partiu. E o Davi diz: olha, então vou mudar aqui as minhas roupas. A reação de Davi é a parte extraordinária do texto, porque parece gelado, parece frio, parece indiferente, mas o texto diz que ele muda as vestes, ele se lava, ele se unge, ele entra na casa do Senhor e adora a Deus. E o negócio foi tão forte que os próprios servos de Davi dentro do palácio ficaram escandalizados, dizendo: que é que você está fazendo? Como assim? Você não queria comer? Você só sabia clamar pela criança? E o Davi responde: olha, Deus levou, de uma maneira bem resumida, parafraseando aqui, né? Deus levou a criança. Eu um dia irei a ela, mas eu não posso mais trazê-la de volta. E aí, por mais difícil, delicado que seja o texto, eu gostaria que você pensasse não apenas em pessoas ou crianças, mas em coisas que Deus leva, coisas que o Senhor Deus leva de nós, pelas quais nós não devemos mais jejuar, nós não devemos mais orar, nós não devemos mais clamar. Você insistir em algo que Deus levou pode ser muito prejudicial para a sua fé. E a gente precisa da sensibilidade
nós precisamos do discernimento de saber quando Deus levou algo. E, por favor, eu repito, não estou falando necessariamente de uma criança, de uma morte. Eu estou falando de qualquer coisa que Deus pode levar, que Deus pode tirar, que Deus pode afastar de você. E às vezes nós corremos atrás, nós queremos jejuar, orar, clamar, fazer campanha, implorar em oração para que aquilo fique quando Deus está conduzindo aquilo para longe de você. Não queira na sua vida o que Deus está afastando da sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo fale mais ao seu coração, inclusive esse vai ser o objeto da nossa oração agora. Pai, obrigado por esse dia, de uma maneira com muito temor no coração e muito sério. Eu oro ao Senhor e peço ao Senhor que traga luz aos corações que estão ouvindo essa palavra. Traga discernimento, de maneira que qualquer confusão, meu Pai, ela deve ser afastada em nome de Jesus, porque o Senhor não é um Deus de confusão. O Senhor é luz e onde o Senhor está, tudo é muito claro. E se isso é resposta para a vida de alguém, confirme isso no coração deste alguém, eu lhe peço em nome de Jesus. É a minha oração de hoje. Amém e obrigado, Pai.